Boa tarde, meu nome é Damares e eu faço parte do departamento que é responsável pelo treinamento inicial dos clientes. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos vocês nesse treinamento. Hoje o assunto abordado será o sistema de ativo, que é o controle dos bens do ativo imobilizado e o cálculo da depreciação do período. Antes de iniciarmos o treinamento, eu vou pedir por gentileza que as dúvidas sejam anotadas no chat. E assim, conforme o treinamento for ocorrendo, nós responderemos essas dúvidas e aquelas que ficarem a gente responderá no final. Antes do treinamento, eu quero falar com vocês a respeito da forma como vocês podem ter acesso ao suporte da Econtab. A primeira delas é através do telefone. A Econtab disponibiliza a todos os clientes um ramal gratuito, do qual vocês podem utilizar para fazer as ligações para o suporte técnico. Dessa maneira, vocês não vão ter custo nas ligações telefônicas. E o nosso PBX está preparado para gerar um retorno técnico. Desta forma, se vocês ligarem e os técnicos estiverem ocupados, basta aguardar 4 minutos até a finalização da ligação e o PBX vai gerar um retorno técnico. E através desse retorno, nossos técnicos entrarão em contato com vocês em torno de 20 minutos após a geração desse retorno. Existe uma outra maneira de vocês esclarecerem as dúvidas do sistema, que é também enviando um e-mail para o suporte técnico da Econtab. Eu vou colocar na tela os 2 endereços de e-mail do suporte, para que vocês anotem, porque assim fica mais fácil quando vocês tiverem dúvidas. Então eu vou deixar de fazer a transmissão pela câmera e vou iniciar a transmissão através da tela, vou compartilhar minha tela. Pode ser que nesse momento a tela de vocês fique escura, mas isso é rápido e logo vocês vão ver minha tela compartilhada. Eu acredito que agora vocês já estão vendo o endereço de e-mail do suporte técnico. O primeiro deles, suporte@e-contab.com.br, e o segundo, atendimento@e-contab.com.br. Eu vou solicitar também que quando vocês enviarem um e-mail para o suporte, que seja de esclarecimento de dúvida, que no assunto do e-mail vocês digitem dúvida e entre parênteses o sistema da dúvida. Dessa maneira fica mais fácil para a gente distribuir esses e-mails entre os diversos técnicos que atendem os sistemas. Antes ainda de iniciarmos o treinamento, eu quero falar com vocês a respeito da importância de se fazer cópia de segurança do sistema. A cópia deverá ser feita diariamente e para realizá-la, acesse Utilitários, Ferramentas do Sistema, Cópia de Segurança. Será apresentada a tela para geração da cópia. O sistema já traz a pasta cópias que fica dentro da Econtab para a geração desta cópia. Se depois de cópia AT vocês digitarem a data da cópia, quando vocês realizarem a cópia no dia de amanhã, ela não vai sobrepor a cópia que foi realizada hoje. Dessa maneira, vocês têm uma margem maior de segurança, no caso de corromper arquivos ou dar algum problema no servidor de vocês. Então, a cópia de segurança é muito importante que seja feita diariamente. Se acontecer de, durante esse treinamento, travar ou a imagem ficar ruim ou o som, eu peço que vocês atualizem a página. Se não resolver, que saiam do ambiente de transmissão e voltem novamente. Na parte inferior da tela de vocês, tem um chat para que vocês digitem as dúvidas. E, no caso de acontecer algum problema com a transmissão, eu peço que vocês anotem também no chat para que a gente tome conhecimento aqui. Então, agora a gente vai começar a utilizar o sistema ativo em si. A primeira coisa a ser feita é o cadastrar a empresa. Para isso, vai acessar Manutenção Empresas, Dados Cadastrais, Cadastras. Você define um abreviado da empresa e a razão social da mesma.
Na sequência, a inscrição estadual, a razão social por extenso, um CNPJ da empresa de vocês. E caso sua empresa tenha matriz e filial, e você queira gerar relatórios consolidados de todas, será necessário clicar em matriz para a empresa que for matriz e filiais para as empresas que forem filiais. Quando você clica em filial, o sistema abre o campo para você digitar a matriz. É dessa maneira que ele sabe qual filial pertence a essa matriz, conseguindo dessa forma gerar os relatórios consolidados. Em localização, você vai digitar o endereço completo da empresa. Em logotipo, se você tiver um logotipo salvo em sua máquina, clicando nesse botão com o desenho da máquina fotográfica, você consegue buscar esse logotipo e os relatórios gerados conterão um logotipo impresso se vocês desejarem. Na sequência, nós temos a aba configuração de e-mail. E a partir do momento que vocês definam um e-mail, nessa configuração de e-mail, o sistema consegue enviar os e-mails sem ter que passar pelo servidor do e-mail diretamente. Então, através do próprio sistema, você consegue fazer o envio de e-mails. Existem alguns servidores que, para que você consiga esse procedimento, eles exigem uma liberação dentro do próprio servidor. Aí, se você fizer o teste e não conseguir fazer o envio de e-mail, é necessário verificar se o seu servidor precisa de permissão ou não. Na sequência, clique em salvar e dessa forma você cadastrou a empresa. Para definir a empresa, existem duas formas. Movimentação definir empresa, ou clica com o botão direito do mouse no centro da tela, definir empresa. Define a empresa que nós acabamos de cadastrar e o sistema vai apresentar a mensagem que a empresa não inicializada, se você deseja inicializá-la. Clique em sim. Nessa tela, você cadastrará a forma como a empresa trabalhará. Na primeira aba, definições, será definido se vai realizar os cálculos automáticos de depreciação e correção monetária. Se você deixar selecionado esse campo, toda vez que você definir essa empresa, o sistema vai questionar se você deseja realizar o cálculo de depreciação. Na sequência, se efetua cálculo de depreciação e correção monetária em moeda estrangeira. Então, vamos supor que você tenha uma matriz que não é do Brasil, é uma matriz estrangeira, e você precise gerar relatórios em outra moeda para enviar para essa matriz. Utilizando moeda estrangeira, você consegue colocar a cotação do dia e gerar o relatório com uma coluna em reais e uma coluna na moeda que você precisa utilizar. Informações para IPC/90 serviu para quando houve a supervalorização da moeda, nos anos 90. Aí foi preciso usar esse campo que realizava uma complementação da valorização de depreciação do bem. Esse campo não é utilizado atualmente. Informações adicionais, se você compartilha as tabelas de índices estrangeiros com outras empresas, no caso de uso da moeda estrangeira também. Se efetua cálculo de correção monetária para o índice nacional, se efetua cálculo de correção monetária para o índice estrangeiro, se haverá integração com a contabilidade, se nessa integração com a contabilidade, se também serão gerados os lançamentos na aquisição dos bens. Na segunda aba, referência, você deverá cadastrar o mês e o ano de início do sistema ativo. Eu vou deixar salvo aqui janeiro de 2015, pois nós vamos fazer os cálculos a partir do início do ano. Será a partir desta data que o sistema efetuará os cálculos de depreciação. Desta forma, será cadastrado dentro de cada bem o saldo anterior a esta data e o sistema fará o cálculo levando em consideração esses valores cadastrados. Então, vamos supor que você adquiriu um bem em agosto de 2014.
e você vai iniciar o uso do sistema e-contábil a partir de janeiro de 2015. O sistema precisa entender qual foi a depreciação calculada de agosto até dezembro de 2014, para a partir daí ele dar prosseguimento nos cálculos. Na terceira aba, Centro de Custos e Contas Contábeis. Deverá ser definido se a empresa utilizará ou não o centro de custo. Esse centro de custo geralmente é utilizado para dividir os bens por departamento ou setores dentro da empresa. O centro de custo poderá conter até 7 caracteres, incluindo os 2 pontos. Em seguida, será definido se haverá integração com a contabilidade. É possível realizar a integração com o sistema contábil, independente de ter ou não o sistema instalado na máquina, pois podemos gerar uma planilha em TXT para ser importada por outro sistema, caso a empresa não utilize o sistema contábil da e-contábil. Ou podemos gerar um arquivo no sistema ativo e importar esse arquivo no sistema contábil. Nesta mesma aba será definido se a conta contábil de fornecedores será sintética ou analítica. Conta analítica é quando existe uma conta contábil para cada fornecedor, e sintética é quando você utiliza uma única conta contábil para todos os fornecedores. Caso a empresa utilize contas analíticas para cada fornecedor, esse cadastro deverá ser efetuado no próprio cadastro de fornecedor. No nosso caso, nós iremos definir que são contas sintéticas, e a minha conta de fornecedor vai ser 2.1.1. Defina também contas de despesa de depreciação, de correção monetária da depreciação. Eu não vou colocar nenhuma conta porque hoje já não existe mais a correção monetária de depreciação. Depreciação acumulada. E conta de correção monetária também vou deixar em branco sem preenchimento. Na aba Históricos, serão definidos os históricos que serão utilizados nos lançamentos de depreciação. Correção monetária, que hoje não está sendo utilizada, compra e baixa de bem. Então, lançamento da depreciação, eu vou colocar código 1, depreciação do período. Correção monetária eu vou deixar em branco. Compra do bem, vou colocar 2. E vou salvar as informações. Caso você queira que toda vez que acessar o sistema, ele seja aberto sempre na última empresa que você utilizou, acesse o menu Utilitários, Configurações do Sistema e defina utiliza a definição automática de empresa. Desta forma, toda vez que você acessar o sistema, ele já estará definido na última empresa que você utilizou. Nesse menu, você também poderá definir se o sistema deverá considerar para os cálculos proporcionais sempre 30 dias fixos ou o número de dias do mês. Não se esqueça de salvar as informações dessa tela. No menu Manutenção, na sequência, nós temos fornecedores. Você deverá cadastrar todos os fornecedores da empresa. Lembrando que essa tabela é comum nos sistemas. Desta forma, se o cadastro foi feito em um outro sistema, as mesmas informações poderão ser visualizadas aqui no sistema ativo. Caso você tenha definido nos parâmetros adicionais da empresa que a conta de fornecedor será analítica, poderá realizar o cadastro da conta contábil também neste menu. Ou, se preferir, poderá acessar a tabela de contas contábeis. Eu vou cadastrar um fornecedor fictício. Apenas com as informações que são exigidas pelo sistema. Antes de começarmos a realizar o cadastro de bem, você deverá acessar o menu Manutenção, Tabelas, Indexadores, Índice Econômico Nacional. Manutenção, clica na seta Avança
e vá para o último índice. O sistema trará sempre o último índice da UFIR que ocorreu em 1/1/96, que quando deixou de acontecer esse índice. Então, é necessário cadastrar o índice atual, criando um novo cadastro que pode ser com a data de 1/1/2000, como eu vou fazer agora. 1/1/2000, eu vou colocar não mais o FIR, vou colocar real, que é a moeda, e vou colocar R$1. Salva a informação. Fica cadastrado aqui. Esse daqui é o índice que será considerado em todos os cálculos daqui por diante. Deverá também ser acessado o menu Manutenção, Tabelas, Contas Contábeis e realizar o cadastro das contas contábeis que serão utilizadas na contabilização de cada bem. Vou em Manutenção, eu não tenho nenhuma conta ainda cadastrada, clico no botão Novo. Através desse cadastro, será possível determinar as taxas de depreciação para os bens pertencentes àquela conta. Desta forma, quando você definir a conta contábil, a taxa de depreciação virá automaticamente para o cadastro do bem. No cadastro de cada conta contábil, também é possível habilitar ou não se o bem será depreciado. Vou colocar, então, a conta contábil, é uma conta do ativo, começando por 1. Descrição da conta, vou colocar conta do ativo. Você precisa também definir um grupo. Quando você precisar pesquisar alguma informação que já está cadastrada no sistema, você clica nesses 3 pontinhos, que é o DLG, e busca pelo botão pesquisa. Como não tem salvo ainda, através desse botão novo é possível realizar esse cadastro. Vou colocar grupo do ativo com código 1. Não pode ser esquecido de clicar que deprecia esta conta. Se você não selecionar esse campo, o sistema vai ignorar todos os bens pertencentes a esta conta no momento de realizar o cálculo da depreciação acumulada. A taxa de depreciação eu vou colocar 20% ao ano. Conta do ativo, o sistema já traz lá automaticamente, 1.1.1. E a conta de depreciação, vou colocar 1.1.3, despesa com depreciação. Vou salvar essa tela. No menu Manutenção, Tabelas, Contas Contábeis, Fornecedores. Caso você tenha definido nos parâmetros adicionais da empresa que a conta de fornecedor é analítica, o sistema habilitará esse menu e você colocará cada conta contábil para seu respectivo fornecedor. Isso poderá ser feito tanto nesta tabela como em Manutenção Fornecedores, dentro do próprio cadastro do fornecedor. Existe o campo Integração Contábil e aqui você pode definir qual é a conta contábil do mesmo. No menu Manutenção Bens, você cadastrará os bens do ativo imobilizado. Para esse cadastro, será necessário informar a chapa, que pode conter até 8 caracteres alfanuméricos. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O componente, que é a identificação do componente. Ele é composto de 3 caracteres alfanuméricos. E essa alternativa possibilita a movimentação dos diversos componentes através da chapa principal. Denominação do bem. Vou colocar bem do ativo. E se houver uma descrição detalhada do mesmo bem, você pode digitar neste campo.
Dados da aquisição do bem será preenchido pelo número da nota fiscal de compra, de aquisição do bem, a data da aquisição a partir de quando serão realizados os cálculos, vou colocar 1/1/2015, o valor original do bem, vou colocar R$100.000, e se o valor depreciável do bem for diferente do valor original, este valor depreciável deverá ser colocado neste campo. Fornecedor não é um campo obrigatório. Eu vou colocar aqui aquele fornecedor que eu havia cadastrado anteriormente. Dados da baixa total e ficha de reavaliação não serão preenchidos. Eles serão feitos automaticamente pelo sistema quando você acessar movimentação, baixa de bem, ou fazer uma reavaliação e manutenção, ficha de reavaliação do bem. Aí essas informações são carregadas para dentro do cadastro do bem. Por isso o sistema não permite alteração. Informações contábeis, o lançamento contábil da aquisição do bem. Vou colocar número 1. Vocês podem verificar que a taxa de depreciação, por enquanto, está em branco. A partir do momento que eu defino qual é a conta contábil deste bem, o sistema traz automaticamente a taxa de depreciação preenchida, pois no momento que eu salvei os dados da conta contábil, eu já tinha definido qual é a taxa de depreciação deste bem. Uma informação importante na aquisição do bem, no mês de aquisição do bem, é a forma de depreciação nacional na aquisição. Nós podemos definir que esse bem será depreciado no mês de aquisição, ele não será depreciado, ou se ele será depreciado proporcionalmente. Por enquanto, eu vou deixar que não deprecia no mês. Em valores acumulados, vocês deverão informar qual é o valor depreciado até o início da utilização do sistema. Então, desta forma, se você adquiriu o seu bem em agosto de 2014, depreciando mesmo em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, esse valor deverá ser digitado aqui. A partir dessa depreciação que o sistema vai conseguir fazer o cálculo da depreciação para os períodos posteriores. Se você não coloca nenhum valor aqui, ele começa o cálculo desde o início, desde a primeira depreciação. Ou se você coloca um valor superior àquele que já foi depreciado, provavelmente na finalização, a depreciação vai ficar com saldo negativo e você vai precisar fazer todos os cálculos novamente até que os valores fiquem corretos. Então, muito importante, caso o bem que você esteja cadastrando já tenha sido depreciado em meses anteriores, é importante que na aba Valores Acumulados, você coloque o mês imediatamente anterior àquele que será calculado pelo sistema. E os demais campos devem ser preenchidos com as informações do mês informado. Se eu colocar agosto, eu preciso colocar o quanto que ele foi depreciado até esta data. Se eu colocar dezembro, quanto ele foi depreciado até dezembro. Ainda aqui em informações contábeis, nós temos o código SIAP. O código SIAP, ele servirá para o controle de crédito do ICMS do ativo permanente. Ele vai gerar o bloco G do SPED fiscal. Então, se esse bem que você está cadastrando, se ele deverá ser controlado pelo SIAP, se ele vai gerar o bloco G para o SPED fiscal, você deverá colocar o código SIAP nessa informação. Vou salvar. E se você, quando houver necessidade de imprimir um relatório com as fichas dos bens, você deverá acessar Relatórios, Fichas dos Bens. Em seguida, você deve configurar o relatório. Nesse momento, você pode definir se deseja a ficha de todos os bens da empresa ou apenas dos bens não baixados.
Poderá também definir que se deseja a ficha de apenas um bem específico. Após a configuração definida, você pode pedir a visualização. Sempre que, num relatório, eu deixo o campo inicial e final sem preenchimento, o sistema entende que você deseja de todos os bens. Por exemplo, está selecionado que você deseja a visualização por ficha. Como eu vou deixar em branco, ele vai me trazer sempre de todas as fichas. É possível também imprimir um relatório com os bens adquiridos pela empresa. Para isso, acesse Relatórios, Bens Adquiridos. Defina o período e as outras configurações conforme a necessidade da empresa. Inclusive, é possível definir se você deseja ou não que os bens baixados também sejam impressos no relatório. Aqui nós temos uma seleção imprime bens baixados. Eu pedi para visualizar os bens adquiridos no mês de janeiro. Pedindo para visualizar se houvessem bens que foram adquiridos em janeiro, mas que já haviam sido dado baixa, eles também seriam apresentados nesse relatório. No menu Manutenção, ficha de reavaliação, você deverá realizar a reavaliação de bens. Na aba Identificação do bem, você informará a chapa, que é até 8 caracteres alfanuméricos, que distingue o bem. Em seguida, o componente, que é um campo opcional, até 3 caracteres alfanuméricos. E o campo denominação, que é destinado à descrição do bem. Preencha os dados da aquisição do bem. O valor original é usado pelo sistema para calcular automaticamente o valor do bem expressos nos indexadores de acordo com a data de aquisição. Para o bem que foi reavaliado, informe a chapa e o componente que corresponde à reavaliação. Na aba Informações Contábeis, os dados informados serão os mesmos do cadastro do bem. Dessa maneira, quando você reavaliar um bem, o bem já deve estar cadastrado em manutenção bens. Aí você vai realizar a reavaliação do bem, vai alterar o valor, vinculando essa ficha de reavaliação à ficha que você cadastrou anteriormente no cadastro do bem. Para fazer a impressão de relatório dos bens reavaliados, acesse o menu Relatórios, Reavaliação de bens. Preencha de acordo com a necessidade da empresa e peça a visualização do relatório. Desta forma, todos os cadastros devem ser efetuados no menu Manutenção do sistema. O cadastro da empresa, dos fornecedores, dos bens, da ficha de reavaliação, indexadores nacional, que é o R$1 que eu coloquei anteriormente, as tabelas e o cadastro de usuário. Para o cadastro de usuário, quando você cadastrar um novo usuário, no momento, você pode definir através do botão senha, uma senha para ser utilizada por esse login. E quando você salvar a informação, o sistema questionará se você deseja atribuir todos os direitos para esse usuário. Se você colocar que sim, todos os direitos dados ao supervisor também serão dados para esse novo usuário. Se você clicar em não, nenhum direito será dado e será necessário novamente acessar manutenção, usuários, direitos e desta vez direito por usuário. Defina o novo usuário, clica na seta avança e todos os menus estão com direitos N de não. Você acessa o direito que você deseja dar a esse usuário, define esses direitos e salva a informação. Quando você precisar tirar um relatório do sistema com os direitos de determinado funcionário, você acessa Relatórios, Direitos por Usuário, define o login, e pede a visualização do relatório.
o sistema vai trazer os direitos de acordo com o que você cadastrou anteriormente. No menu Movimentação, serão realizados cálculos. Movimentação, movimentos para o Índice Econômico Nacional. Ele será alimentado toda vez que for feito o cálculo de depreciação. Você pode fazer esse cadastro manualmente clicando em Cadastra. Busca pela chapa e cadastra as informações que você tem em mãos. Se você deseja que o sistema gere a informação automaticamente, você acessa Movimentação, Cálculos de Depreciação e Correção Monetária. A janela apresentada é bastante simples. Deverá ser indicado o mês inicial e final do período que deseja calcular. Eu vou definir apenas o mês para que nós consigamos fazer o cálculo manualmente e vocês consigam entender como que o sistema chega no valor que vai ser apurado. Então, eu defino janeiro de 2015 e clico em OK. O valor dos índices indicados dos campos corresponde ao valor da depreciação e o valor da correção monetária. Então, o sistema rapidamente faz esse cálculo e se eu acessar novamente Movimentação, Movimentos para o Índice Econômico Nacional e for com a seta para frente, seta avança, vocês vão verificar que não houve nenhum cálculo de depreciação para esse período. Isso aconteceu porque aqui, quando eu cadastrei o bem, eu defini que para esse bem, no mês de aquisição, não deveria ser feito o cálculo de depreciação. Forma de depreciação nacional na aquisição do bem. O meu bem foi adquirido em janeiro de 2015 e nós estamos definidos em janeiro. O cálculo que eu pedi, que eu solicitei para o sistema, foi no mês de janeiro de 2015. Como em informações contábeis, eu defini que ele não deveria ser depreciado no mês de aquisição, não houve cálculo de depreciação. Eu vou mudar essa informação para deprecia no mês e vou salvar novamente. É fundamental que antes de iniciar o processo de cálculo para um determinado período, seja verificado se todas as informações de aquisição, baixa e transferências do bem foram inseridas no sistema. Acesso novamente Movimentação, Cálculo de Depreciação e Correção Monetária. Defino novamente janeiro e dou OK. O sistema faz o cálculo e novamente apresenta a mensagem de cálculos concluídos. Caso nesse momento ocorra a mensagem existem movimentos posteriores cadastrados, é que você está tentando recalcular algum movimento que já havia sido processado anteriormente. Verifique atentamente esta mensagem e se realmente deve prosseguir nesse procedimento, pois caso seja confirmado, o sistema eliminará todos os cálculos gerados para os meses posteriores ao período inicial e reprocessará todos os bens. Os cálculos sempre são realizados em ordem cronológica. Para verificar o cálculo da depreciação realizado automaticamente pelo sistema, você deverá acessar novamente Movimentação, Movimentos para o Índice Econômico Nacional, Manutenção. Clica na seta Avança e você vai verificar que houve o cálculo da depreciação. Clicando sobre esse cálculo na pastinha no botão Altera ou dando duplo clique na informação, o sistema abre a movimentação realizada. O cálculo foi realizado levando-se em conta o valor do bem, que é R$100.000, está na parte inferior da tela, dividido pelo número de meses em que ele estará totalmente depreciado. No caso do nosso exemplo, a taxa de depreciação é de 20% ao ano. Isso significa que para estar totalmente depreciado levará 5 anos. 20% ao ano vezes 5, 100% de depreciação. Se levará 5 anos para estar totalmente depreciado, 5 anos vezes 12 meses por ano são 60 meses.
Isso significa que para que esse bem esteja totalmente depreciado, levará 60 meses. O sistema possui essa informação no menu Manutenção Taxas Nacionais, onde cadastramos quantos por cento cada bem será depreciado por ano. Então, R$100.000, que é o valor do bem, dividido por 60 meses, que é a quantidade de meses para estar totalmente depreciado, dá 1,6667. Esse é o valor da depreciação do período. Na sequência, eu vou fazer a depreciação do mês de fevereiro. Definir fevereiro aqui. Se vocês acessarem novamente movimentação, movimentos para o índice econômico, manutenção, foi calculado para o mês de fevereiro. O valor da depreciação do período é o mesmo e em valor acumulado ele soma o valor depreciado em janeiro mais o valor depreciado no mês de fevereiro. Ainda existe a possibilidade, como eu falei anteriormente, de fazer esse cadastro manualmente, bastando clicar em novo e você digita as informações. Para visualizar ou imprimir um relatório com os valores da depreciação, acesse Relatórios, Depreciação. Informe o período e os parâmetros do relatório. Eu vou definir aqui só o mês de janeiro. E o sistema irá apresentar as informações de acordo com o que você solicitou anteriormente. Esse relatório possui um Selecionar Campos. Clicando em Selecionar Campos, você pode definir qual a posição de cada informação, em qual coluna ela ficará. Por exemplo, eu quero a chapa, eu não quero o componente, então eu posso deixar ele em campos disponíveis, valor do bem índice, depreciação do período acumulada, correção não preciso da informação, nem depreciação corrigida. Depreciação do período, eu vou deixar aqui depois desse percentual da depreciação acumulada. E aí você consegue configurar o relatório para que ele traga as informações da forma que você precise visualizar ou apresentar em uma reunião gerencial, por exemplo. Caso você precise excluir a depreciação acumulada para recalcular novamente, bastará acessar o menu Movimentação, Movimentos para o Índice Econômico Nacional, Manutenção, clicar na seta Avança e em seguida clicar no botão de deleção. Seleciono o mês que eu quero excluir e clico nessa lixeirinha, Elimina. E dessa maneira eu posso fazer a eliminação dos cálculos que foram efetuados pelo sistema. Se você precisar imprimir ou fazer a conciliação dos lançamentos contábeis que serão gerados pelos cálculos realizados no ativo, acesse Relatórios, Planilha Contábil, defina o mês, clique em Visualizar. O sistema vai trazer a conta de débito, de crédito, a data do lançamento e o valor da depreciação daquele período. Dessa forma, ou você faz a exportação para o sistema contábil da eContab, já por transferência, sem necessidade de realização de nenhum lançamento contábil manual, ou, se você precisar, você pode encaminhar a planilha para o setor contábil e, através dela, realizar a digitação desses lançamentos com origem no ativo. Para a realização da baixa do bem, você deverá acessar o menu Movimentação, Baixa de Bens, Cadastra. Digitar o número ou procurar no DLG o número da chapa do bem que será baixado. A data da baixa e o histórico.
clique em salvar. E se nesse momento você acessar o cadastro do bem em manutenção bens, manutenção, e com a seta para frente, avança, e editar o bem, você vai verificar que em dados da baixa total estará preenchido com a baixa que foi feito no menu movimentação. Para imprimir ou visualizar um relatório referente à baixa dos bens, acessa Relatórios, Bens baixados, defina o período, e as demais informações e configurações do relatório e clique em visualizar. O sistema trará para você uma relação dos bens que foram baixados dentro do período solicitado. Poderá ser realizada a transferência de bens através do menu Movimentação, Transferências de bem. Esse bem poderá ser transferido de uma conta contábil para outra conta contábil, de uma chapa para uma outra ou de uma empresa para outra. Defina como será feita a transferência e preencha as informações. Em seguida, é só clicar em salvar e a transferência é feita automaticamente. Acessando o menu Relatórios, Transferências, você consegue tirar um relatório de transferências realizadas no período que você determinar na configuração do relatório. Caso sua empresa precise fazer a escrituração do CIAP, que é o livro de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, e a exportação para o FD ICMS-PI, você deverá acessar o menu Movimentação, Escrituração CIAP. Nós temos ficha de bem, e a ficha de bem deverá ser cadastrada para todos os bens que deverão ser controlados pelo CIAP, informando os dados de aquisição de cada bem, o número da nota fiscal, a data de aquisição, o valor do crédito do ICMS e o fornecedor. Posteriormente, você fará os lançamentos de créditos e estornos do ICMS para cada uma das fichas abertas. Manualmente, isso deverá ser feito no menu Movimentação, Escrituração do CIAP, Estornos de crédito do ICMS. Para agilizar esses lançamentos, existe a geração automática dos créditos e estornos, que calcula o fator de estorno para cada mês do período, informando do período informado, e o aplica sobre o valor do crédito de cada ficha. Isso você pode realizar em movimentação, escrituração do CIAP, geração automática de estornos e créditos. Quando o bem for vendido ou baixado da empresa, por outro motivo, como roubo ou doação, por exemplo, a ficha correspondente a este bem deve ser alterada, incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar nesse momento o valor do estorno do ICMS por saída ou perda. Desta forma, o sistema consegue gerar a escrituração do CIAP corretamente para aquele bem específico. Para a impressão do relatório com as informações referentes ao CIAP, você deverá acessar Relatórios, Movimentação CIAP, e nesse menu será possível imprimir ou visualizar o livro CIAP, o relatório de acompanhamento do CIAP e estornos e créditos do CIAP. Você também poderá imprimir a ficha razão auxiliar. Nela você definirá se o relatório será analítico ou sintético. Então, relatórios, razão auxiliar, você pode definir se será analítico ou sintético. Vou definir um período. Você pode inserir também
Vou pedir a visualização desse relatório. Ele vai trazer a ficha desse razão auxiliar desse bem dessa maneira. Você pode inserir um saldo, o período de referência, se deseja imprimir todas as contas ou apenas uma conta específica, se assinalará ou não, se deseja que seja totalizada as contas separadamente ou numa totalização única. E caso escolha imprimir todas as contas e queira uma totalização separada para as contas dos bens e de depreciação acumulada, isso também poderá ser definido no momento da configuração do relatório. Serão apresentadas as contas cadastradas no menu Manutenção Tabelas Contas Contábeis. Então, dessa maneira, você define se o relatório é analítico ou sintético, define o período inicial e final do qual você precisa do razão auxiliar. Se você deseja que seja apresentada todas as contas ou uma conta específica, e se vai totalizar as contas separadamente. Nós temos também um gerador de relatórios, onde será possível a geração de relatórios que não são contemplados pelo sistema. Acessando Relatórios, Gerador, você consegue, através desse menu, fazer a geração de informações, caso você precise de um relatório para conferência de alguma informação que o sistema ainda não possua. Nos primeiros relatórios que você tentar gerar, haverá uma certa dificuldade porque vocês não estão habituados com as tabelas do sistema. Então, nesse momento, basta que vocês entrem em contato com o suporte técnico da Econtab e os técnicos estão habilitados para ajudarem vocês a fazerem configurações desses relatórios e atender a necessidade imediata da empresa. Nós temos também o menu Utilitários e em configurações gerais eu já passei as informações no início dessa apresentação. Nós temos configurações gerais, onde você pode fazer a ativação da auditoria. No momento que você ativa a auditoria, você consegue visualizar tudo o que foi cadastrado, alterado ou deletado pelos usuários no sistema. Através da auditoria, você consegue verificar quem fez algum procedimento no sistema. Será apresentado para vocês o login que fez a alteração, a data da alteração e o horário da mesma. Na sequência, nós temos Utilitários Impressoras, que é onde você vai cadastrar as impressoras já cadastradas anteriormente no seu Windows. Essas impressoras servirão para fazer a impressão dos relatórios através do sistema. Utilitários, desbloqueia a tabela. É para quando você acessa o sistema, em determinado momento, ele apresenta uma mensagem que é a necessidade de desbloquear uma tabela. Isso geralmente acontece quando você desliga a máquina sem que tenha saído do sistema antes. Aí, no momento que você acessa novamente o sistema no dia seguinte ou em seguida, será apresentada uma tela informando que determinada tabela deverá ser desbloqueada. Você acessa o utilitário Desbloqueia Tabelas. Essa tabela vai estar aqui nesta linha. Clica sobre ela e em seguida clica nesse botão que contém a lixeirinha de desbloqueia. Em seguida, o sistema poderá ser acessado e utilizado normalmente. Utilitários, trocar de usuário, é para que você consiga fazer a troca do usuário sem a necessidade de sair do sistema e acessá-lo novamente. Utilitários, histórico de e-mail. Eu vou definir novamente a empresa, porque quando eu fiz configurações gerais, ele saiu da definição da empresa que eu estava utilizando. Em utilitários, histórico de e-mail, se eu houvesse cadastrado um e-mail do qual eu enviaria os e-mails através do sistema e tivesse enviado o e-mail
esse histórico estaria habilitado e eu conseguiria verificar todos os e-mails que foram enviados através do sistema, com o endereço e o destino de todos eles. Em utilitários de exportação de dados, poderemos fazer a exportação dos dados para a contabilidade, e isso poderá ser feito através de arquivo. Então, podemos gerar um arquivo e acessar o sistema contábil e fazer a importação deste arquivo. Se o seu sistema contábil estiver na mesma base que o ativo, você pode fazer essa exportação através de transferência. Aí é com vínculo, é automático, o sistema imediatamente enxerga esses lançamentos no contábil. Lembrando sempre que se você conseguir fazer a conciliação desses lançamentos na planilha contábil, que é gerada em relatórios, planilha contábil, não haverá necessidade de vocês realizarem a conciliação lá no sistema contábil. Isso facilita bastante o trabalho de vocês. Utilitários ainda, exportação de dados, podemos fazer a exportação para a escrituração fiscal digital, que é o EFD. Essa exportação vai gerar o bloco G do SPED fiscal. Temos aqui fechamento, que é para quando você fecha um período. E aí, dessa forma, não há possibilidade de um usuário acessar aquele período fechado e fazer movimentações dentro desse período, a não ser que tenha a autorização do supervisor. Podemos fazer, enviar os arquivos para o arquivo morto, deixando o sistema com um pouco menos de informações. É claro, esse arquivo morto a qualquer momento pode ser limpo, pode ser baixado, pode haver transferências e pode ser feito movimentos para o índice nacional. Se você precisar realizar a recuperação desse arquivo morto, acesse utilitários, recuperação, e o sistema trará as informações que foram enviadas para o arquivo morto de volta para dentro do sistema. Criação de empresas modelo é no caso de vocês. Vamos supor que vocês não têm o sistema contábil da eContábil instalado em sua máquina. Você pode, através da central de operações, baixar o sistema, fazer a utilização dele, testá-lo para verificar se ele vai atender às necessidades imediatas de vocês. Eu tenho clientes que, às vezes, preferem não utilizar os dados da empresa que ele tem cadastrado. Por isso, nós temos o botão Criação de Empresas Modelo. Essas empresas modelo vão criar fornecedores, bens específicos para cada sistema que vocês instalarem para demonstração. Dessa maneira, quando vocês fazerem testes, vocês não utilizarão o banco de dados de vocês, é a empresa real de vocês. Vocês podem utilizar empresas modelo. O menu, aquisição do sistema e altera parâmetros do sistema, já foi utilizado pelo pós-vendas de vocês. Eles são utilizados logo que é instalado o sistema na máquina de vocês. Então, esses dois menus vocês não irão utilizar. Calculadora é a calculadora do Windows e é para fazer os cálculos caso você precise conferir rapidamente alguma informação, por exemplo, aquele cálculo de depreciação que foi feito pelo sistema. E nós temos utilitários, ferramentas do sistema. Como eu havia dito anteriormente, logo no início do treinamento, o primeiro menu de ferramentas do sistema é a cópia de segurança. E é através da cópia de segurança que vocês vão garantir que, se ocorrer alguma perda, alguma instabilidade no servidor de vocês, vocês consigam restaurar as cópias sem perder informações que foram registradas, cadastradas anteriormente. A cópia de segurança é a única forma de vocês conseguirem
recuperar as informações sem perder nenhuma informação que foi cadastrada anteriormente. Em utilitários, ferramentas do sistema, restauração de dados é o menu que será utilizado quando vocês precisarem, eventualmente, fazer a restauração de uma cópia que foi feita anteriormente. Os menus reconstrução da base de dados, criação da tabela de conversão de base de dados e reprocesso atualização são menus que serão utilizados pelo nosso suporte técnico. Então, vocês não utilizarão esses menus. Quando houver necessidade da utilização, um técnico da Econtab acessará a máquina de vocês remotamente e irá utilizar essa ferramenta específica. Acessos aos sistemas nesse momento é para que você consiga visualizar quais são os sistemas que estão sendo utilizados no momento e quais são os usuários que estão fazendo a utilização do mesmo. Essa tela é bastante utilizada quando vocês vão fazer a atualização do sistema, por exemplo. No momento de vocês atualizarem o sistema, nenhuma máquina pode estar sendo acessada. Então, através desse menu, você consegue verificar se tem algum usuário utilizando o sistema no momento. Também, quando você for baixar um sistema, não pode haver acessos aos sistemas no momento. Então, essa tela também pode ser consultada nesse momento. Além do sistema ativo, eu quero falar com vocês a respeito também da nossa central de operações, que é esse ícone que fica próximo ao relógio do Windows. Clicando sobre ela e fazendo login, você consegue acessar o servidor dos sistemas. Eu estou achando que está tendo alguma instabilidade, eu não vou conseguir fazer o acesso à central de operações conseguir. Às vezes acontece de haver uma instabilidade, às vezes na internet ou algum problema e a gente não consegue acessar a central de operações. É só aguardar alguns minutos e tentar acessá-la novamente e vocês vão conseguir fazer esse acesso normalmente. Se vocês quiserem ver na máquina de vocês apenas os sistemas do contrato, basta colocar esse clique, exibir apenas os sistemas do meu contrato. Se vocês quiserem ver todos os sistemas disponíveis pela Econtab, vocês deixem sem clicar e será apresentado todos os sistemas. A primeira coluna é com os sistemas, a segunda com a versão que está instalada em sua máquina, a terceira com a versão que está disponível para atualização. Nós temos aqui uma coluna com baixar. Se você deixar clicado qual sistema que você quer baixar ou fazer atualização do mesmo, quando você acessar o botão baixar agora, a própria central de operações vai baixar essa atualização ou a instalação desse sistema em sua máquina e na sequência, depois de baixado, vai aparecer aqui, ao invés desse check-in, a palavra instalar. Você clicando em instalar, a central de operações automaticamente faz a instalação ou da atualização ou do próprio sistema. Tá? Lembrando sempre, existem duas coisas muito importantes a serem feitas quando vocês forem fazer a atualização e a instalação do sistema. Primeiro, realize a cópia de segurança. Não faça nenhum procedimento desse tipo sem ter feito a cópia de segurança anteriormente. Segundo, ninguém pode estar acessando o sistema no momento da realização da atualização ou da instalação do sistema. Certifique-se de que ninguém está utilizando o sistema. Aí sim, acesse a central de operações e peça para que ela baixe e instale o sistema que você está precisando. Você pode acessar. Você não utiliza o sistema, você pode baixá-lo, pode instalá-lo na mesma máquina base que você está utilizando os outros sistemas que você já tem no seu contrato. Se você quiser, você pode criar empresas modelo, ou você pode criar uma empresa fictícia, pode também usar a sua empresa e fazer os testes necessários. Aí, dessa maneira, você consegue verificar se aquele sistema atende à sua necessidade.
Às vezes pode ser que você não consiga chegar até o procedimento que você deseja obter com aquele sistema. Entre em contato conosco para nós auxiliá-los e aí vocês conseguirem fazer os testes para a aquisição desse sistema. Essa é a nossa central de operações, então. Agora, eu vou aguardar uns minutos para verificar se existem perguntas no chat. Eu tenho um pessoal que está acompanhando o chat, porque eu não consigo visualizar agora o chat. Mas eles já vão me passar as informações para que a gente consiga responder essas perguntas para vocês. Só um minuto, por favor. Eu verifiquei aqui e as perguntas que haviam sido digitadas no chat foram respondidas. Então, a partir de agora, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês poderão entrar em contato com o suporte técnico da Econtab, ou através do telefone ou através do e-mail que eu passei anteriormente para vocês. Eu agradeço a participação de todos e espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas iniciais da utilização dos sistemas. Lembrando que o suporte técnico está sempre à disposição para esclarecimento das dúvidas. Mesmo encerrando esse treinamento, eu vou aguardar mais 5 minutos no chat, porque se surgir mais alguma dúvida, eu ainda tenho um tempo para dar essa resposta para vocês. Tá? Muito obrigada.